Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com a Gabriela Zubelli, arquiteta, minha amiga. A gente estava se devendo esse encontro aqui. Ela faz parte, certamente, do hall de mulheres sustentáveis, mulheres que carregam para além da sua profissão e do trabalho que elas desempenham uma causa. Eu vou chamá-la aqui para a gente já começar a nossa conversa e hoje a gente vai contar também com a participação especial da Fábia, que é uma intérprete de Libras, para tornar essa nossa live acessível. Então deixa eu chamar aqui todo mundo. Pati, bom te ver aqui, fica aqui com a gente. Chama também pessoas que você queira que assistam essa nossa conversa. Esse é o momento de usar essa setinha aí e chamar a turma para estar aqui com a gente. Hello! Olá, Tudo bem? tudo bem? E por Deixa eu aí? achar a Fábia. Esperar ela entrar aqui, né, Gabi? Uhum. Já temos aí a turma entrando e queria dizer que estou muito feliz de te receber aqui nesse espaço e para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da acessibilidade. Recentemente eu falei sobre esse tema, até porque dentro da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a inclusão e a acessibilidade é citada em vários pontos, né, dessa agenda. E a gente falou sobre a questão da linguagem de Libras no último encontro, mas eu queria muito falar sobre essa questão da acessibilidade de uma forma plena. E eu não, assim, esse tema quem me trouxe foi você, inclusive participando e compartilhando esse conhecimento com a gente lá na Assembleia Legislativa, quando a gente fez uma palestra sobre acessibilidade plena. Então, eu queria que você começasse nessa conversa se apresentando um pouquinho, falando da tua trajetória, como é que você chegou a esse tema da acessibilidade, como é que ele passou a fazer parte da tua vida, Gabi. Maravilha, Geisa. Nossa intérprete já chegou aqui. Estou chamando ela agora. Olá. Olá, Fábia, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. E eu estava perguntando para a Gabi, pedindo para ela falar um pouquinho da trajetória dela nesse mundo, como ela chegou à acessibilidade. Então, como eu cheguei à acessibilidade? Eu acho que a acessibilidade chegou em mim na época da faculdade. Mas depois, realmente, que meu irmão ficou tetraplégico por um acidente de mergulho, isso começou a fazer muito sentido. E eu comecei a perceber que eu poderia direcionar a minha carreira para essa área, né? Antes eu estava numa arquitetura que eu estava muito perdida. Então, era uma arquitetura que eu estava muito frustrada com o que ela proporcionava, porque eu sabia que eu era capaz de fazer muito mais. Então, eu acho que no fundo foi um reencontro, né? Foi um momento de me reencontrar na carreira, entendendo que eu podia fazer uma arquitetura mais humana, que eu poderia enxergar a pessoa, o indivíduo, e não só a questão estética, que é muito importante, fundamental, que os arquitetos trabalham muito na universidade, mas eu ficava um pouco frustrada com essa questão de ir na casa das pessoas, e eu trabalhava em empresas assim que iam em casas de artistas, casas assim maravilhosas, e era fantástico ver aquilo saindo do papel e se tornando realmente algo palpável, mas eu ficava muito incomodada com uma arquitetura sem vida. Que eu ia nessas casas e eu sentia muito que tudo era milimetricamente ajeitado pelo arquiteto. Eu achava que faltava identidade, que faltava o ser humano ali, aquela família que morava naquele contexto. Então isso foi muito interessante para mim no sentido de que eu me reencontrei numa arquitetura mais humana, na arquitetura acessível. E na época, o meu TCC, o trabalho final de graduação, ele foi
na área de sustentabilidade e acessibilidade, porque eu queria ir um pouco além do que eu tinha estudado e isso realmente fez diferença, no sentido de que eu acabei estudando um pouquinho sobre sustentabilidade, entendendo que a acessibilidade, pouco se fala sobre isso, mas a acessibilidade, ela é uma perninha da sustentabilidade, ela está dentro do conceito primordial de sustentabilidade. E eu vejo que isso hoje não é muito abordado, mas eu lembro que eu estudei lá 15 anos atrás, quando eu fiz meu TCC, e eu estudei essa associação dos dois. Assim, isso é até uma coisa que me incomoda um pouquinho, que eu vejo as pessoas falando muito sobre sustentabilidade e não inserindo a questão da acessibilidade dentro, sem enxergar esse E, contexto. e um dos pontos importantíssimos da sustentabilidade, que diz respeito à inclusão, é justamente uma das grandes bandeiras, é o trabalho que a acessibilidade ajuda a orientar dentro da mudança de visão que a gente precisa ver acontecer no mundo. Então, por isso que é tão importante a gente alinhar isso, né? Alinhar esses conceitos, porque eles são complementares. E é muito interessante quando você aborda esse início da tua trajetória, né, a virada de olhar para a questão da acessibilidade, porque você, para mim, me mostra uma questão de ter encontrado a função, uma funcionalidade, né, ter encontrado a forma de conectar o que vem da teoria, o que a estética ajuda a ensinar, mas dando vida a isso e entregando para alguém uma solução para uma questão. E no fundo, assim, quando a gente está pensando em como é que a gente constrói uma sociedade mais inclusiva, a gente está oferecendo também soluções, né, para todo mundo. Então, acho que é uma conexão muito interessante. E aí eu queria que você falasse mais um pouquinho também sobre como é que você foi direcionando a tua carreira, né? Qual foi o teu primeiro desafio? Você, acho que é claro, né, que a vivência com teu irmão, que as necessidades dele ajudaram também a guiar uma primeira experiência com isso mais plena, mas assim, como é que foi o desdobrar disso? Como é que essas demandas começaram a surgir e você foi direcionando a carreira, então? As demandas, elas começaram a surgir muito pingadinhos, né? No momento que você resolve se tornar uma especialista e direcionar o seu trabalho para uma área específica, se você não tem uma estrutura de um escritório voltado para isso, você vai caminhando aos pouquinhos, pega um cliente aqui, outro ali. Então eu era multitarefa, trabalhava numa empresa, pegava os projetos por conta e buscava muito cursos e locais que se falavam sobre pessoas com deficiência, porque na época não tinha muitos cursos. Então, era onde estava falando sobre pessoa com deficiência, eu estava lá, não importava o que era. E aí os desafios foram aumentando cada vez mais, né? Os clientes chegando cada vez mais. Um arquiteto especialista em acessibilidade, ele pode atuar em várias frentes. Então, ele pode atuar numa arquitetura voltada para o cliente, digamos, final, que é o cliente que te contrata diretamente para atuar na casa dele ou na residência. Desculpa, que eu estou botando fone aqui, peraí. Eu acho que vai melhorar. Só um instantinho. Tá melhor agora? Estão me ouvindo? Sim, sim. Você pode começar falando Tá bom. do Então, começo, ali do arquiteto. vou falar de Onde você pode... novo. Tá, então, o arquiteto que trabalha com acessibilidade, ele pode atuar em várias frentes. Então, uma delas é atuar diretamente num cliente que te contrata para reformar a casa dele, por exemplo, sendo uma pessoa com deficiência ou pais de pessoas com deficiência. Ele pode atuar também em locais comerciais, que são comércios de forma geral, lojas, restaurantes, que aí o empreendedor, o dono daquele espaço, pode te contratar para também fazer aquele espaço acessível. Pode também atuar na parte de relatórios, laudos, essa parte mais técnica, de ir num lugar, gerar um documento de relatório do que está certo e do que está errado, e emitir um laudo do que aquele espaço é, o que está, o que precisa de ajuste. E também atuar na parte de sensibilização, de mudança de olhar,
né, atuando em empresas, em pessoas e fazendo realmente esse movimento acontecer um trabalho de formiguinho, tá? Um trabalho que vai indo aos pouquinhos. E hoje, assim, eu me encontro muito em todos esses papéis, porque eu faço e atuo em todas essas áreas, mas o que eu acho mais mágico e mais transformador é realmente atuar na transformação do olhar. A princípio, não conseguem olhar. Por favor? Não, você saiu e voltou. Foi uma. Mas você Tá. estava falando dessa transformação do olhar, né? Que na verdade é isso que te encanta, você poder trabalhar juntando todas essas frentes que você apontou aí que são abertas a partir da arquitetura, né? Do olhar do arquiteto voltado à acessibilidade. Atuar na mudança do olhar é atuar em pessoas, atuar em transformação de seres humanos para que olhem um mundo mais acessível através, né, de um conjunto de lentes que façam realmente essa mudança. Isso foi um trabalho que eu aprendi muito na época dos jogos, porque a gente levou muito essa experimentação e essa sensibilização para os projetos, para a empresa, para o canteiro de obras, porque, dado a grandiosidade e velocidade com que os jogos foram feitos, não tinha como uma pessoa dar conta de toda aquela acessibilidade. Então, isso foi realmente uma forma que a gente entendeu de disseminar, de jogar acessibilidade para o mundo e para a maior quantidade de pessoas possíveis. E esse é um lugar que eu realmente me encontro porque eu acho que isso faz muito sentido. Eu acho que pessoas que a princípio não conseguem enxergar acessibilidade, às vezes com uma ação, com uma palestra, com um curso, aquilo tem uma virada de chave e parece que depois que você é picado, digamos assim, pelo mosquitinho da acessibilidade, você não volta mais atrás. É meio que igual o Matrix, né? Você escolhe a pílula verde ou a pílula vermelha, azul e vermelha, enfim. Mas você escolhe uma trajetória que não tem mais volta e você começa a olhar o mundo de uma forma diferente. Que é nesse ponto também que a gente está falando que a acessibilidade se une com sustentabilidade, porque as duas demandam uma tomada de consciência. Muitas vezes a gente transforma as coisas a partir do momento que a gente se dá conta de que a gente vinha fazendo inconscientemente algo que não é sustentável, né? E aí a gente consegue fazer essa virada. Mas essa experiência sua dos jogos, eu queria que você falar um pouquinho, mergulhar um pouquinho mais nisso, porque também aí houve uma oportunidade, né, de uma aceleração de experiência gigantesca. Você falou que começou ali no Pingadinho, fazendo paralelamente ao trabalho que você desempenhava no escritório. Como é que surgiu essa oportunidade de você estar dentro, assim, de onde estava tudo acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? Que foi a oportunidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E foi um momento, assim, muito grandioso da nossa trajetória aqui no Rio de Janeiro, né? Como cidadãos, a gente viu muita coisa acontecer. E eu me lembro da experiência dos Jogos Paralímpicos, como teve essa questão também da experimentação, né? Da oportunidade das pessoas irem assistir, mas mais do que isso, estarem ali podendo experimentar, estar naquele lugar de uma outra perspectiva, com uma outra visão. E você aplicou muito, em todas as oportunidades que eu vejo você contar, você aplicou isso no canteiro de obra. Então, como é que foi essa experiência, Gabriela? Essa experiência ela foi muito voltada para que a partir do momento que a gente entendeu que qualquer pessoa pode fazer a diferença e pode atuar em acessibilidade, independente da área de atuação que ela está. Então foram feitos vários programas junto com o Comitê Rio 2016, que foi quem organizou os jogos, para disseminar isso ao máximo possível. O que a gente queria era que todas as pessoas que ali trabalhavam pudessem levantar uma bandeirinha e falar, e acessibilidade, e acessibilidade. Então a gente queria que essas pessoas fossem realmente portadores dessa voz, dessa força, e fossem realmente multiplicadores. Então, que cada um entendesse que era responsável por prover acessibilidade na sua área de atuação. Então, isso começou na área de projeto, dentro do escritório,
e depois isso foi para o canteiro de obras, porque a gente percebeu que não podia ficar só na área técnica, então a gente levou isso tanto para baixo quanto para cima, né, falando em hierarquia de áreas de atuação. Então a gente precisava que quem estivesse construindo entendesse, e os diretores e as pessoas que tivessem tomadas de decisão também percebessem essa importância. Então foram feitas várias dinâmicas onde você passava um dia na cadeira de rodas ou com os olhos vendados na tua área, no teu trabalho, no teu dia a dia normal, para você ver as dificuldades que eram encontradas. E depois levamos isso para o canteiro de obras e foi muito interessante porque cada vez que a gente pedia para realmente fazer esse movimento, a gente sentia o desespero de quem estava na frente de obra. Mas eu vou parar a obra por um dia, para vocês falarem para eles. Eu não posso parar uma obra desse tamanho. Você tem noção do que isso tem no calendário de obras? E a gente falava, temos, porque se a gente não fizer isso agora, você vai fazer isso lá na frente. Você vai ter retrabalho, você vai ter que consertar acertos que foram feitos, né, de forma errada. Então, depois que esse movimento começou a acontecer, foi muito interessante porque você percebia que cada pessoa que estava ali colocando um tijolo, botando uma argamassa, fazendo um rejunte, botando uma pedra, ele entendeu que ele era responsável entre fazer o acessível ou fazer o não acessível. E depois dessas dinâmicas, foi muito interessante que teve um supervisor que me falou, Gabriela, depois das dinâmicas que vocês fizeram, teve um rapaz aqui que estava construindo um pedaço de uma calçada, de uma pavimentação, e aí ele foi na enfermaria, pediu uma cadeira de rodas emprestada, sentou, testou para ver se o que ele tinha feito estava bom. Então, assim, esse depoimento é um depoimento que eu levo no meu coração com muito carinho para a vida, porque ali, com esses retornos, a gente percebeu o quanto estava fazendo sentido. E eu acredito muito que essa pessoa vai levar isso para o resto da vida, que isso fica como legado para ela também, né? Um legado do que ela aprendeu ao longo desse processo. E foi muito interessante. E assim, a gente também levava a cadeira de rodas para fazer teste. Às vezes, quando os engenheiros ou arquitetos tinham alguma dúvida e achavam que o que ele tinha feito estava correto, eu pegava uma cadeira de rodas emprestado, levava para o canteiro de obras, botava o engenheiro ali sentado para ele poder perceber a dificuldade e também para a gente arrumar a solução. Porque existem coisas na obra que realmente você não tem controle e às vezes são imprevistos que realmente acontecem. E isso faz a diferença da forma que você vai resolver esses imprevistos. Então, quanto mais pessoas estivessem sensibilizadas, engajadas com esse tema, eu sabia que, dada a velocidade que aquilo foi, isso ia fazer a diferença. E tem uma coisa muito interessante, né, quando a gente fala dessa experiência, né, de viver na prática a experiência. Muito do que se fala de acessibilidade, das dificuldades de colocá-la em prática, é justamente que as pessoas falam, mas eu não conheço nenhuma pessoa que seja cega, eu não conheço nenhuma pessoa que seja cadeirante. Como se a gente precisasse ter contato e conexão com todos os tipos. E a gente sabe que o espectro de deficiências é enorme. Então, assim, quando alguém chega para uma pessoa que fala isso, né? Normalmente eu falo assim, bem, mas uma mulher grávida pode ter dificuldade de mobilidade em determinada situação, uma pessoa idosa também vai ter menos mobilidade e ela vai ter as mesmas dificuldades. Então, quando a gente está construindo um lugar acessível, mais confortável para a humanidade, a gente está falando também da possibilidade da gente precisar desse lugar, né? De estar nesse lugar. Não é para o mundo, é para a gente e para as pessoas que estão mais próximas, né? No carrinho de bebê, quando você vai andar na rua, a gente vê a dificuldade que é. Né? Então, assim, eu acho que é interessante também a gente falar um pouco sobre isso, né? Quer dizer, que a gente não precisa necessariamente ter uma pessoa do lado com aquela dificuldade, mas entender qual é a dinâmica que a gente pode fazer para incluir quem está fora dessa roda ainda, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, eu percebo que muito se fala, né, sobre o cadeirante, e eu acho que isso foi muito importante como uma forma de haver um posicionamento das pessoas em cadeiras de rodas, né, já atuando um pouco mais, já aparecendo um pouco mais, digamos assim, mas eu acredito que esse personagem, eu até chamo de personagem,
cadeirante ele tem que ser desconstruído para você reconstruir e enxergar a pessoa. Não é à toa que o termo utilizado corretamente é pessoa com deficiência, né? Então, a pessoa vem antes da deficiência. Então, você enxergar que ali existe uma pessoa antes da deficiência dela. Essa palavra cadeirante, ela na verdade nem existe no dicionário. Se a gente for procurar, é algo que realmente foi criado na língua portuguesa, mas que não está ali. Então, esse termo, ele conota um conjunto de pessoas, de usuários de cadeiras de roda, mas ao mesmo tempo ele tira a pessoa. É como se todo mundo tivesse nivelado e todo mundo tivesse a mesma necessidade, e eu já atendi o cadeirante. E aí você não olha os corpos, não olha as proporções, não olha o tipo de deficiência, não olha quem está ali, se é um idoso acompanhado, se é um cadeirante atleta, se é uma criança cadeirante. E isso faz total diferença e isso precisa ser realmente observado. E aí eu queria falar exatamente de uma frase que você, na verdade, trouxe para a tua marca, que é a questão da acessibilidade além das normas. Existem hoje uma série de leis que obrigam as pessoas a fazerem, os órgãos públicos a se adaptarem, os espaços a se adaptarem, e a gente ainda vê que isso está muito no papel, está muito distante da realidade. Mas a gente também tem normas ISO que indicam, né, quais são as normas brasileiras de acessibilidade. E dentro do que você está falando, né, dessa invisibilidade das diferenças dos corpos e de quem são as pessoas que estão por trás, que estão na frente da deficiência, como é que a gente trabalha essa questão da acessibilidade além das normas? O que é esse conceito quando você traz para a formação de novos olhares? Esse termo, digamos assim, né, que eu uso e carrego muito comigo, que é a acessibilidade além das normas, é porque ao longo desse intensivão de 15 anos trabalhando nessa área, as normas, né, elas são fundamentais e essenciais para quem é arquiteto e atua nessa área. Existem, claro, outras normativas de outras áreas, mas apesar de um ponto que eu queria ressaltar aqui é que muito se fala a norma de acessibilidade. E existem várias normas que abordam a temática da acessibilidade, não só uma, mas as pessoas usam muito, né, a NBR 9050, que é a principal, que fala sobre edificações, mas ela não é a única. Então, esse é um ponto muito importante e de ressaltar nesse sentido. Mas aí, voltando à pergunta, que é o porquê do acessibilidade além das normas, foi muito por conta desse tempo de atuação que eu tenho e de aplicação que eu começava a ficar simplesmente desesperada de não achar as respostas dentro das normativas. Para as situações que tinha no dia a dia, para resolver questões, às vezes, com um limite físico ou com questões diversas, e eu falava, tá, e aí? O que eu faço? Para onde que eu vou? Qual decisão que eu tomo? E aí eu comecei a entender que, em alguns momentos, as normativas elas são essenciais como parâmetros norteadores e iniciais, mas que muitas vezes a escolha vai estar no profissional. A tomada de decisão e se você não tem aquela resposta nos documentos existentes, e a gente tem bastante documentos que falam sobre acessibilidade, você vai ter que fazer um recorte, vai ter que fazer escolhas ou vai ter que definir novos parâmetros. Por exemplo, nos jogos, eu vou trazer um exemplo aqui de uso da NBR 9050 e de criação de novos parâmetros. Dentro dessa norma existe um lugar que fala sobre o campo de visão, o quanto você consegue, sendo uma pessoa em cadeira de rodas, enxergar determinado lugar. Como, por exemplo, um teatro. Você tem lá aquela área da boca de cena, que é a área que a pessoa está ali interpretando, e aí você calcula todo o campo de visão em função da pessoa sentada em cadeira de rodas numa arquibancada. No entanto, quando você fala sobre estádios ou locais de esporte, você não tem esse parâmetro, como fazer.
Então, os jogos, né, os jogos, eles sempre exercitam o próximo local que vai ter os jogos. Então, quando você já teve um jogo olímpico e paralímpico num país, você entra para o histórico e isso vai sendo jogado para os próximos países, porque um aprende com o outro e tem até um intercâmbio de informações nesse sentido. Então, junto com todas essas essas normativas e essas diretrizes internacionais, a gente pegou todos esses documentos, junto com as normativas que a gente tem locais, e a partir daí foi se criado novos parâmetros de enxergar o campo de jogo, de até onde que a pessoa consegue enxergar, qual é o melhor lugar. A NBR 9050 ela também fala sobre esse campo de visão, considerando que a pessoa em cadeira de rodas está num lugar e na frente dela tem outra pessoa sentada. Só que para jogos isso não funciona muito. Normalmente quem está na tua frente está em pé, gritando, pulando. Então foi criado um documento chamado de Caderno de Diretrizes Técnicas de Acessibilidade Rio 2016, criado pelo Rio 2016, que a gente incorporou isso. Então foi colocado considerando o campo de visão de uma pessoa sentada em cadeira de rodas e uma na frente em pé. Então, assim, é toda uma história para contar que muitas vezes as respostas e as necessidades específicas por que você está atuando, muitas vezes não tem dentro de um único documento, e aí é preciso se pensar em função da necessidade e se criar novos parâmetros. E tem um ponto interessante também, né? Que é justamente essa questão de, às vezes, você coloca lá um espaço para o cadeirante, mas se ele tiver acompanhado, também ele acaba que o acompanhante não consegue ficar com o cadeirante. Então, isso também eu já percebo que há uma série de revisitas a essa questão para justamente viabilizar a possibilidade de que nem sempre o cadeirante vai estar sozinho ali, né? E vai ter uma outra pessoa acompanhando, né? A gente volta para o mesmo ponto. Dentro da NBR 9050, você vai ter lá indicado que é um cadeirante e um acompanhante imediatamente ao lado. E agora, nas últimas revisões desse documento, já se sugere que, quando possível, que tenha mais acompanhante. Mas nas anteriores isso não tinha. E nos jogos a gente teve isso como essencial e primordial, considerando que eram famílias que iam, sendo que uma dessas pessoas da família era uma pessoa em cadeira de rodas. Então, imagina, você viajou o mundo para assistir um jogo no Brasil e aí você chega naquele estádio, você vai assistir o jogo e você tem que ser separado da sua família e você assistir sozinho ali. Então, você imagina como que seria essa experiência. Os jogos, eles trabalham muito essa questão da experiência como um todo. E você estar preocupado em prover a melhor experiência possível para aquela pessoa que está assistindo os jogos, desde que ela chega na cidade até ela sentar e assistir o jogo e o retorno para o hotel e todos os processos. Então, isso é um outro aprendizado muito interessante, que é você pensar na acessibilidade como um todo, como um único percurso, como um percurso de uma vontade de se fazer algo, você conseguir fazer algo e depois você retornar para sua casa. Então, eu acho que isso mostra também, as normas não falam sobre isso, sobre essa experiência por completo. E isso é muito integrador, digamos, porque você começa a perceber que a acessibilidade não é só física, a acessibilidade ela vai pegar em áreas de acessibilidade de conteúdo, acessibilidade atitudinal, e isso é muito importante de ser trabalhado também. Que é um ponto muito importante. Eu acho que quando eu conversando com você, você começou a me contar sobre essa acessibilidade, o conceito de acessibilidade plena, ficou muito claro assim o quanto a gente tem de trabalho. Eu acho que cada uma das áreas, né, que você não precisa ser uma pessoa especialista para trabalhar com acessibilidade, mas precisa ter esse olhar sensível para quem é o seu interlocutor. E quando a gente fala, por exemplo, de comunicação, né, estamos todos na rede social, estou falando com o mundo, estou tendo a oportunidade de passar uma informação, a gente percebe o quanto também tem de desafio nisso, porque a gente não está falando com um monte de gente,
quando a gente não entende que existem pessoas que têm dificuldades, seja de visão reduzida, seja de ouvir, né? Como é que é a diferença de uma legenda? O que uma legenda pode fazer para que mais pessoas possam acessar o seu conteúdo? Então, isso eu acho muito interessante também. Se você puder explicar aqui para a nossa audiência o que é esse conceito de acessibilidade plena, eu acho que ajuda muito as pessoas a se orientarem, assim, para onde eu começo, e entendendo que é só o comecinho de uma grande jornada aí para a gente pensar em chegar a mais pessoas, né? O conceito de acessibilidade plena, ele é realmente perpassar todas as áreas possíveis, talvez até algumas que você nem imagina, você pensar sobre o conceito de acessibilidade nessa área. Então, é você integrar a acessibilidade física com a acessibilidade de atitude, com a acessibilidade de conteúdo. Então, você chegar num espaço, não ter barreiras físicas, e aí não falando só sobre pessoa em cadeira de rodas, mas pessoas amputadas, pessoas com mobilidade reduzida, grávidas, deficientes visuais. Você chegar nesse espaço sem nenhuma dificuldade, e aí você chegando nesse espaço, você ser bem atendido. Então, você não ter barreiras atitudinais no sentido de te destratarem, ou te menosprezarem, ou infantilizarem. Muitas vezes as pessoas infantilizam as pessoas com deficiência. Se a pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, está com o seu marido ali, muitas vezes a pessoa não se dirige à mulher em cadeira de rodas, se dirige ao marido, como se aquela pessoa fosse incapaz. Ou, se for uma pessoa com nanismo, também tem muita questão de infantilizar. Ai, que bonitinha, toda pequenininha, né? Nananina, sabe? E as barreiras atitudinais, elas vão realmente na questão da atitude, de como a pessoa é tratada, sem preconceito, sem barreiras. Existem muitas falas e muitas vezes a pessoa acha que está ajudando e que está fazendo de uma forma positiva, mas, na verdade, é uma frase capacitista, que é o termo usado para o preconceito voltado com a pessoa com deficiência. Então, isso tem que ser realmente diminuído o máximo possível, através de capacitações, sensibilizações, onde a pessoa começa a enxergar a pessoa com deficiência como uma pessoa como outra qualquer. E a questão do acesso ao conteúdo seria qualquer conteúdo. Pode ser como uma pessoa com deficiência visual enxerga um quadro, ou como um quadro pintado, como que você replica isso em algo tátil, como que a pessoa que é deficiente auditivo, ela tem acesso àquele conteúdo onde as pessoas só estão falando. Então, se a pessoa faz leitura labial ou se a pessoa fala Libras, isso deve ser olhado também. E qualquer outro tipo de conteúdo, como que a pessoa realmente chega até aquela área de interesse. E esse lugar onde esses três universos se encontram, esse seria realmente o lugar do 100% acessível, que se fala muito, mas que eu acredito que o 100% acessível é algo que a gente tem que trabalhar mas que muitas vezes é difícil de você atingir. Então, eu lembro uma vez que, em uma das versões do projeto da Casa Conceito, que é um projeto que eu criei que junta experimentação com construção dos espaços, sensibilização, experimentação. Então, você vê o espaço construído e experimenta. Eu fiz um mobiliário que ele era amarelo e amadeirado em volta. Então, as portas do mobiliário tinham uma cor e o que era em volta tinha outra cor. Porque para a pessoa com deficiência visual, com baixa visão, é interessante que esses limites entre os locais tenham alto contraste. Então, tenham cores contrastantes para poder gerar ali uma percepção e não causar um acidente. E aí eu fiz a cor amarela, porque a cor amarela ela é muito interessante nesse sentido. Então, é uma cor que dá um alto contraste. E aí chegou uma pessoa lá fazendo uma visitação na casa e ela falou, tá, mas a cor amarela é a que mais causa epilepsia. Eu acho que era epilepsia, não me recordo. E aí eu falei, nossa, que bom que você trouxe essa informação para mim. Então, é uma informação que eu não sabia. Então, assim, apesar de eu ter feito a casa pensando
em vários tipos de deficiência, pensando no deficiente visual, no nanismo, na pessoa em cadeira de rodas, amputado, no baixa visão, eu não atingi aquele recorte, aquele grupo, por uma questão específica. E isso é realmente um desafio. Quanto mais conteúdo você sabe, quanto mais você aprende sobre os diferentes tipos de deficiência, e existem deficiências que são raras e aí que você tem que estudar mais a fundo, porque aí são questões muito pontuais, muito específicas, mas você consegue absorver isso na sua área de atuação. E uma coisa importante é que a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na faculdade. Seria muito interessante que a gente tivesse uma disciplina de acessibilidade e inclusão em todos os locais de formação de pessoas e também nas escolas. Eu acho que as escolas também poderiam abordar isso de modo a sensibilizar crianças sem deficiência. Hoje as escolas já trabalham a questão da inclusão de pessoas com deficiência, mas não o que é um braille, o que é Libras, o que é uma pessoa com deficiência. Assim, depende muito da proposta da escola, assim como depende muito da proposta da universidade trazer essa temática para discussão em cursos que não são disso. E eu acredito muito que isso é uma forma de sensibilizar, de você trazer esse conhecimento para as pessoas o máximo possível, já que a gente não aprende isso nem na escola, nem na universidade, disseminar esse conteúdo o máximo possível para que mais pessoas saibam. E aí não estou falando de saber tecnicamente sobre uma determinada questão, eu estou falando de saber o mínimo, o básico, o essencial, para que você perceba que você pode realmente ser um agente transformador e potencializador dessa mudança. Esses dias foi Páscoa, e aí eu estava aqui olhando os ovos e as embalagens e pensando, nossa, isso daqui, olha, tem um contorno de um coelhinho. Se uma pessoa cega toca essa caixa, ela consegue saber que ali dentro tem um coelhinho. Mas existem várias caixas e várias coisas que não tem absolutamente nada. Então, a pessoa cega não vai ter acesso a nenhum conteúdo que está ali, nem data de validade, nem que tipo de chocolate nem do que tem ali dentro. E eu via que aquela caixa em específico, ela tinha uma impressão diferente, ela tinha uma impressão em alto relevo. Então, mesmo o dinheiro que se gastou ali para fazer aquela caixa, poderia ter sido impresso um braille, poderia ter sido impresso um alto relevo de uma forma. Então, muitas vezes o limite não está só na questão financeira, mas sim da questão do conhecimento. Talvez aquelas pessoas que produziram aquela embalagem nem sabem que isso existe. E aí seria muito interessante que soubessem. E é um público muito invisível ainda, se você for pensar em termos de mercado, de acesso a mercado. Então, na medida que a gente consegue trazê-los mais para incluí-los, né? E nessa discussão, você começa a perceber assim, quais são as diferenciações de produto, de comunicação, tudo que você precisa agregar para poder chegar a esse público, né? E para poder fazer com que esse público interaja e a gente consiga estabelecer um relacionamento, né? Quer dizer, uma conversa que vá diminuindo essas atitudes relacionadas a capacitismo, por exemplo. A Regina Casé faz um trabalho incrível, né? Com a Benedita contando, relatando, né, as dificuldades que ela percebeu no campo e o quanto ela insistiu para que a filha dela tivesse acesso a espaços não específicos para surdos, mas que pudessem, para poder educar também as pessoas. Mas um ponto interessante, Gabi, da tua trajetória é justamente que você também faz cursos, né? Você dá cursos sobre essa questão da acessibilidade, mas você começou justamente a escolha, né, de fazer um curso foi pelo olhar. O Olhar Acessível, né, já tá indo para a terceira edição. E é um curso que ele é aberto, assim, eu acho que qualquer pessoa que passe pela experiência de enxergar de diferentes óticas o que é uma deficiência, poder conversar, interagir com palestrantes assim, que podem contar a sua história e trazer mais para perto do coração o que é sentir e viver, né, as deficiências, é muito interessante. E
sempre você conduzindo ali também para poder tornar esse aprendizado um aprendizado estruturado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha, assim. Porque você poderia ter começado escolhendo ensinar como fazer um banheiro acessível, mas você já tinha entendido, assim, pela trajetória, pelo que você relata, que precisava mudar outra coisa antes de você começar a ir para o nível mais técnico mesmo e atuar falando da arquitetura em si. Porque assim, Geis, eu percebi que as fórmulas prontas, elas não atendem todo mundo. É claro que existe um conjunto de regras e diretrizes que são realmente base, e isso tem que ser realmente colocado em todas as áreas de atuação, mas eu percebi que precisava dar um passo anterior, porque se a pessoa não tem um envolvimento com aquela causa, ela vai achar aquilo besteira, ela vai achar aquilo que você falou quando a gente estava conversando na outra pergunta, que é, quase não tem pessoas aqui com deficiência, eu não vejo, eu não preciso, e aí as pessoas se tornam números, estatísticas. Só que as pessoas não são estatísticas, elas são pessoas que têm sonhos, que querem fazer coisas, que querem chegar a um lugar, ter determinada experiência, que gosta da música A ou da música B, que quer estudar A ou B ou C, e não estatísticas que tem que entrar, né, naquele sistema por conta de um número. E aí eu percebi que tinha que dar um passo atrás, que existe muito conteúdo que eu acabei estudando por conta da acessibilidade física, mas que vão além da acessibilidade física. Então, ter uma intérprete aqui hoje, tradutora, fazendo essa troca com a gente, é um privilégio de poder oferecer esse recurso. Então, isso não está dentro da acessibilidade física, isso é uma preocupação de realmente conseguir ser coerente com a temática da acessibilidade. Mas muitas vezes a gente tem limitações físicas mesmo, às vezes, ou até da própria plataforma. Então, por exemplo, a Fábia está aqui, ela não consegue mutar o microfone dela, que seria o ideal, que normalmente se faz. Porque a intérprete está ali e também emite sons, está fazendo os sinais com as mãos, às vezes vaza um som, e aí dentro de uma plataforma como essa a gente fica limitado a isso. A gente não tem aqui o recurso de legendas, também ficamos limitados aqui, porque nem toda pessoa com deficiência visual ou com deficiência auditiva, ela fala Libras. Às vezes ela precisa da legenda, e a legenda atende outras pessoas. Então, isso foram coisas que eu fui percebendo ao longo da minha trajetória de aplicação de acessibilidade física, que se eu não conseguisse entender esse grande quebra-cabeça, a experiência daquela pessoa, por mais que o projeto fosse todo acessível, fosse tudo certinho, a experiência não ia ser boa. Então, amarrar todo esse conteúdo entre os diferentes tipos de acessibilidade e trazer isso como responsabilidade, isso é realmente uma transformação de olhar. De você perceber na tua área de atuação, seja ela qual for, que você pode fazer uma mudança aqui, outra ali, chamar um intérprete, fazer uma legenda, promover elementos táteis onde você está. Então, esse curso ele tem muito essa proposta de dar, digamos, uma grande costurada nesse grande conteúdo e universo que é acessibilidade, de uma forma aprofundada, mas ao mesmo tempo suave. Suave no sentido de ver a pessoa com deficiência como outra pessoa qualquer, de ver, de ouvir essas pessoas e trazer, né, essa percepção de que são pessoas que têm vontade, que têm desejos, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua forma de atuar. Então, nesse percurso, a gente chama pessoas com deficiência para poder falar e compartilhar, assim como especialistas em outras áreas, para poder também compartilhar esse conteúdo. E, assim, a transformação que esse curso faz, só passando por ele, é muito difícil e é muito... Ele chega a não ser muito palpável, mas, assim, a última aula, tá todo mundo ali super emocionado, tá todo mundo, sabe, porque passou por um processo realmente de transformação. E aí é aquela escolha de qual caminho você quer percorrer.
E a partir daquele momento que você escolhe percorrer com acessibilidade, você se sente responsável. Então, você quer prover acessibilidade o máximo possível também. E você vai começar a enxergar no teu dia a dia acessibilidade em tudo que você vê. Você vai começar a ficar ali com aquela anteninha ligada e percebendo como que você pode atuar com acessibilidade na sua área de atuação. Que também, olhando mais profundamente, é justamente a oportunidade da gente trazer para a consciência, né? Algo que a gente passava e não via, passa a ser real, o quanto aquele obstáculo está causando uma experiência diferente para uma outra pessoa que não é você. Porque isso eu acho que é o impressionante, né? Quando a gente fala da mudança de olhar, do processo que que a gente precisa vivenciar também, mas entendendo que a acessibilidade plena é onde a gente precisa chegar, mas ela não necessariamente é possível em todos os lugares, todos os ambientes, na medida que a gente assume também que a gente consegue ir até determinado ponto, a gente já estabelece também a possibilidade de novos contratos. Então, uma pessoa que tem alguma dificuldade, ela saber que não vai ter aquele recurso para ela naquele lugar, ajuda também ela a escolher qual caminho que ela vai tomar, né? Se ela continua indo lá ou se ela vai buscar uma outra oportunidade. Eu me lembro que na Assembleia Legislativa a gente teve a deputada Georgette Vidot, cadeirante, e ela foi assim uma guerreira nessa coisa de mudar a forma como as coisas aconteciam. E a gente tem rampas que levam até a parte mais alta ali do Palácio da Presidência, né, do plenário, porque ela um dia chegou no microfone e falou: presidente, todo mundo vai aí e fala no seu ouvido, mas eu nunca vou ter essa oportunidade, porque eu não tenho como chegar aí. As audiências ela fazia da mesa dos taquígrafos, que é uma mesa que fica baixa, assim. Ela tinha que montar a mesa da presidência ali. E aí, assim, você percebe como é que os ambientes precisam ser remodelados justamente para poder trazer as pessoas para que elas possam atuar ali. E isso só acontece na medida que a gente tem essa experiência, né? E percebe o quanto muda o olhar, a percepção, quanto trazer também para os espaços os cadeirantes e outras deficiências a gente começa a perceber assim, nossa, está muito mais perto do que a gente imaginava e a gente pode conviver junto no mesmo espaço, né? E eu acho que isso também, Geisa, isso traz uma visibilidade, que eu acho que é um pouco a proposta do curso Olhar Inclusivo. Então, da mesma forma, quando nós ficamos grávidas, que você praticamente não vê mulher grávida por aí, você fica grávida, parece que o mundo todo está grávido na sua volta, a quantidade de pessoas que você vê com bebê, com não sei o quê. O mundo mudou porque você engravidou? Não. Na verdade, foi o seu olhar que mudou para observar aquilo. E é muito isso que eu acredito. Então, quando as pessoas falam, não vem pessoa com deficiência aqui e tal, é porque essas pessoas não enxergam que as pessoas com deficiência estão por aí. Porque depois que ela tem essa virada de chave e começa a enxergar, aí ela vai enxergar várias pessoas com deficiência no mesmo universo que ela já convive há um bom tempo. Então, a partir do momento que essas pessoas começam realmente a frequentar os espaços e se tornar presentes e mostrar as dificuldades, é que essa mudança começa realmente a acontecer. E muitas vezes, assim, eu vejo muitas pessoas falando sobre fiscalização, sobre isso tem que ser cobrado, mas muitas vezes não está nesse lugar da cobrança, da fiscalização. Muitas vezes realmente está no lugar da mudança de olhar. Talvez aquela pessoa que está naquele cargo e tomando decisões, ela nunca pensou que uma pessoa com deficiência pudesse chegar a um determinado cargo ou chegar a um determinado lugar, a ter que usar um espaço de uma determinada forma. E isso faz com que ela realmente transforme esse olhar e comece a atuar, que é o que eu acredito. Então, os espaços que realmente não são acessíveis, talvez eles não possam ficar de uma maneira perfeita, como está nas normativas, como que é indicado, mas existem locais que entre o 0 e o 100% é melhor você atuar de alguma forma do que você ficar com 0. Né? Você ficar no 0 idealizando o 100 e não ter nada, eu acho muito ruim. Mas isso também não tira a responsabilidade de você melhorar cada vez mais o seu espaço. Então, talvez agora você só consiga prover 20%. Mas daqui a um ano, daqui a uma reforma,
outra oportunidade você consiga chegar a 40, depois 60. Então, eu acho que isso também precisa desse entendimento de que existe uma área ali de atuação entre o 0 e o 100%, que precisa ser realmente acionado e modificado. Eu acho que é a área de ação, né? E a gente está na década da ação, quando fala da Agenda 2030, e falando sobre essa questão da atuação, eu acho que é cortar a parte inicial e falar que é a questão da ação, é sair do zero e ir entendendo que tem um caminho, que a gente não sabe tudo, que a gente tem, na medida que a gente abre o olhar, a gente consegue interagir e perceber quais são os espaços que a gente precisa buscar esse conhecimento. E aí, depois de fazer essas edições do Olhar Acessível, você partiu para o lançamento de um projeto falando de acessibilidade residencial. E aí conecta de novo, né? A arquiteta volta junto com esse processo para poder falar um pouco dessa questão de como é que você constrói uma casa acessível e como você negocia com esse trabalho de adaptar, sair, ir além das normas e trazer também para os espaços a questão do conforto, da vivência e de para que aquele espaço existe. Eu queria que você falasse um pouquinho desse curso que é, assim, dentro das propostas que eu já vi acontecerem de acessibilidade, é um curso bastante diferente, né? A proposta dele é completamente diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. O curso de acessibilidade residencial, a proposta dele é também ir além das normas, né, identificar quais são as questões que você precisa trabalhar naquele ambiente, dentro do contexto familiar, dentro da necessidade daquela pessoa em específico, identificando e sabendo que cada pessoa é uma pessoa completamente diferente da outra e vai ter necessidades e vontades diferentes, então o contexto da residência ele é muito diferente dessa forma, no sentido de que você precisa olhar a pessoa com deficiência e o contexto familiar, e aí, a partir daí, proporcionar soluções que façam realmente diferença na vida daquela pessoa, para que o espaço físico ele não seja realmente um limitador de sonhos, de vontades, de desejos que aquela pessoa tenha. Então, é um curso montado com essa proposta. A gente tem muitas questões técnicas que vão ser trabalhadas, assim como outras questões que é uma metodologia de uma forma de atuar. Tem convidados também, então tem especialistas, tem terapeuta ocupacional, tem uma outra arquiteta que é especialista em ambientes afetivos, que vai falar da importância do que é esse contexto do afeto dentro de casa, e aí tem a ver com respeitar quem são aquelas pessoas e quem são aquelas, o que são as vontades daquele universo familiar. Tem uma outra convidada que vai falar sobre a parte do envelhecimento, então envelhecimento e felicidade. Tem outra que vai falar sobre autismo, ambientes sensoriais, então isso é outra questão que também não está dentro das normativas. A gente pouco se vê quando se fala sobre o universo do autismo aplicado à acessibilidade física. Também não se vê muita coisa sobre nanismo, então tem vários itens dentro da NBR 9050 que não são abordados e que a gente vai abordar nesse curso com um conjunto de pessoas ali fazendo esse movimento. E o mais interessante dessa versão é que nós temos clientes reais. Então, tem um casal de engenheiros, ela é cadeirante, e eu estou fazendo o projeto da casa deles, e a gente vai exercitar dentro desse universo de ter clientes reais para você realmente conseguir aplicar esse conteúdo e fazer toda a diferença, não ficar só na teoria, porque eu acredito que a teoria, as fórmulas prontas, elas são muito bacanas, no sentido de que você aprende como fazer, mas é preciso colocar em prática. Então, a proposta do curso também é colocar em prática. E além desses dois cursos que já foram lançados, já tem outros aqui inscritos que vão também, alguns mais técnicos, outros mais voltados para a acessibilidade de uma forma geral. Realmente transformar pessoas, transformar olhares. Eu entendo que essa é a minha missão aí, de levar esse conhecimento para a maior quantidade de pessoas possíveis e transformar pessoas, né? Gabi, a gente sempre traz nessa discussão aqui de mulheres sustentáveis
esse olhar feminino. E aí eu queria, assim, ouvir você sobre essa reflexão, né? Porque a gente normalmente fala muito do trabalho que a gente faz, de como a gente se desempenha, onde a gente se identifica, qual é o nosso propósito, o que nos une, o que é liderar processos de mudança. Mas, às vezes, a gente vai também deixando de lado algumas coisas que são da sensibilidade feminina, né? Do feminino. E aí eu não falo especificamente de mulher e homem, mas, assim, do entendimento do feminino e do masculino e de como eles se confrontam e como eles se unem também. Quanto é importante ter esse equilíbrio. E eu queria muito que você falasse, assim, como é que você lida com essas questões? O que você percebe, seja na abordagem, seja na própria maneira de pensar esse mundo mais inclusivo e indo já para o final do nosso papo aqui, sobre a tua visão de futuro, né? Qual é o seu sonho quando você fala assim de trabalhar todo dia nisso, a gente e acordar e falar, não, vamos lá, tem mais um monte de gente para a gente ajudar a mudar o olhar. Qual é o seu sonho, qual é a sua visão assim, de futuro e de um mundo mais acessível? Então, falando sobre o feminino e o masculino, eu acredito que todos temos, né, feminino e masculino internamente, independente de ser homem e ser mulher, mas eu acredito que esse olhar mais feminino voltado para a acessibilidade, ele está muito associado à observação, ao acolhimento, à empatia e ao afeto. Então, acho que são fórmulas poderosas, capazes de transformar pessoas quando você começa a se colocar no lugar do outro, como você começa a escutar a necessidade do outro, observar esse universo e realmente trazer para perto e transformar isso em algo. Então, é juntar um pouco todo esse universo e construir algo a partir de tudo isso que foi observado, sentido, percebido. Então, eu acho que o feminino ele traz muito essa integração entre essas áreas. E o meu sonho, a minha visão, vontade, é que a maior quantidade de pessoas possíveis possa perceber e sentir a acessibilidade e transformar espaços, transformar pessoas, porque eu acredito que cada pessoa tem dentro de si essa potência. E eu enxergo a minha potência em auxiliar pessoas a fazer essa mudança através do curso, das palestras, de uma conversa. E eu enxergo muito isso como um sonho que já se faz presente, já se faz realizado, mas o sonho é realmente expandir para a maior quantidade de pessoas possível. Gabi, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da tua trajetória, das coisas que fazem brilhar o olhar, do amor que você coloca em cada uma desses passos que você vai dando e do fato de você continuar nessa estrada aí, abrindo os olhos das pessoas. Eu acho que a gente consegue perceber, né, ao longo da tua atuação o quanto é possível transformar pelo exemplo. Quando eu falo da sustentabilidade, você falou lá no início, olha, eu estudei sustentabilidade e acessibilidade e elas parecem desconectadas. Mas elas fazem muito sentido juntas, né? E eu acho que tem um trabalho muito interessante, que é o seguinte, que eu uma vez falei sobre isso. Assim, você tem, a partir da atitude, ela é contagiosa. Na medida que as pessoas vão para a ação, que elas começam a modificar as coisas e sair daquela realidade como era, pensando no que pode virar, né? Para onde a gente pode ir, as coisas realmente começam a se movimentar. E aí quem está em volta, que estava muito confortável, sentadinho lá na sua cadeira, olhando, percebe que ele também tem que sair, que já não dá mais para ficar desse jeito. Então, assim, obrigada. E é um prazer ter você nesse círculo feminino. Fábia também. Um luxo, uma honra ter você aqui nessa live com a gente.
E muito obrigada por tudo. E muito obrigada por vocês que passaram por aqui. Vai ficar disponível essa nossa live. Então, espalhem aí para o universo para que mais pessoas conheçam o trabalho da Gabriela. E a gente possa pensar mais sobre todos esses fatores que unem e que nos levam nessa direção da sustentabilidade. Maravilha, querida. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, de falar desse tema que eu tanto caminho, trabalho, respiro, amo. Obrigada mesmo. Obrigada, Fábia, por estar aqui com a gente. Beijo, beijo, gente. Boa noite. Beijo.